Lição número 1. O que é o vinho? É uma pergunta um bocadinho estranha. Acho que todas as pessoas que começam a beber vinho porque o encontraram numa revista, ou porque o encontraram numa secção do hipermercado, ou numa garrafeira, porque o provaram com os pais um dia num jantar, ou porque compraram uma garrafa para beber com os amigos um bocadinho à descarada. Mas o vinho importa começar pelo início, pelo princípio. De que é que estamos a falar exatamente quando falamos de vinho? O vinho é feito de uvas. Isto pode parecer um bocadinho estranho, esta primeira frase, mas o vinho não é nada mais do que sumo de uva fermentado. A uva que usamos quando fazemos vinho não é uma uva qualquer. É uma uva que vem de uma planta chamada Vitis vinifera. É a única planta que serve para fazer uva de vinho, por assim dizer. Esta vinha pode fazer crescer mais de 4.000 variedades de castas de vinhos diferentes por todo o mundo. Cá em Portugal somos conhecidos por usarmos muito vinhas nativas, ou seja, vinhas portuguesas, como Touriga Nacional ou Touriga Franca, que são vinhas que, na verdade, só encontramos aqui em Portugal. Há castas muito, muito famosas, como o Pinot Noir, o Merlot, que também aparecerão neste programa, claro. Mas vamos tentar cingir, sobretudo, às uvas portuguesas e às castas portuguesas, até porque essas são as garrafas que vamos encontrar com mais facilidade no supermercado. Faz-se vinho há mais de 2.000 anos, provavelmente na Geórgia, naquilo que é hoje em dia a Geórgia, terá sido onde começou o vinho, e o vinho começou por ser fermentado em ânforas. E nós só temos de agradecer todos os dias ao pobre agricultor que há ter cometido o erro de deixar uvas a fermentar numa ânfora, porque foi ele que permitiu que estivéssemos aqui. Ora, o vinho então é sumo de uva fermentado. O que é a fermentação? A fermentação é um processo químico em que leveduras, ou seja, um conjunto de bactérias, consome o açúcar presente no sumo da uva e o transforma em álcool. Este processo é usado num sem número de coisas, desde o vinho, à cerveja, ao pão, ao iogurte. Enfim, a fermentação é um processo que constitui a base da alimentação. Deixamos um conjunto de coisas durante um tempo exposto ao ar e vai acontecer magia. O líquido que associamos com o vinho, ou seja, o líquido vinho, por assim dizer, vem de uma parte específica da uva, vem da sua polpa. O que é que acontece? As uvas amadurecem na vinha e são colhidas e são esmagadas para produzir mosto. Esse mosto que é feito com o líquido que vem das uvas e com as suas peles, é composto maioritariamente por água e açúcar, e é esse açúcar que vai ser transformado posteriormente em álcool durante o processo de fermentação. Quanto à pele da uva, a pele da uva é particularmente interessante porque é o que vai mais influenciar o aroma e a cor. Ou seja, o álcool, por assim dizer, é produzido pela polpa da uva. O sabor do vinho é produzido pela sua pele. A pele da uva tem uma substância chamada taninos. Os taninos estão presentes na maior parte das cascas e das peles das plantas. Se, por exemplo, alguma vez tiverem comido um diospiro que não estava maduro, terão sentido na pele o poder dos taninos do diospiro. Os taninos vão-se aumentando à medida que uma fruta vai amadurecendo. E são os responsáveis pela sensação de amargura e pela sensação de secura que sentimos quando pomos vinho na boca. A pele das uvas tintas tem mais taninos do que a pele das uvas brancas. É por causa disso que o vinho tinto tem mais taninos e provoca uma sensação de secura muito maior do que os vinhos brancos. Há aqui uma questão que importa referir. Os taninos também são importantes porque mudam a forma como o vinho interage com outras comidas. O vinho não é necessariamente algo que se beba sozinho, mas se o vamos beber com alguma coisa, há toda uma ciência e uma arte por trás de juntar vinho com comida. Normalmente, os vinhos com taninos altos são servidos com comidas com um alto teor de gordura. Por isso é que, por exemplo, bebemos vinho tinto com um bife. Porque os taninos, em vez de agirem na nossa boca, vão agir na gordura da carne que estamos a comer.
E por isso vamos deixar de sentir esse sentimento de secura e vamos poder sentir todas as outras características do sabor do vinho quando o juntamos com um grande bife ou um grande estofado. O vinho pode ser branco, tinto, mas também pode ser rosé ou laranja. Qual é a diferença? O vinho tinto é produzido com castas de uva tinta. Em Portugal, a Touriga Nacional e a Touriga Franca serão dois grandes exemplos. E essas uvas, no processo de fermentação, mantêm a casca. Ou seja, a pele da uva é fermentada juntamente com a polpa da uva e é isso que vai dar uma cor vermelha ou rubi ao vinho final. Os vinhos brancos são vinhos produzidos com recurso a castas de uva branca que são fermentados sem as peles. As peles são retiradas do vinho porquê? Porque no vinho branco a presença das peles durante o processo de fermentação poderá levar à criação de elevados níveis de taninos. E os taninos não são uma qualidade desejável na maior parte dos vinhos brancos. Portanto, as peles, pelo menos desde o século XIX, são tradicionalmente removidas muito rápido do vinho branco, do mosto do vinho branco, durante o processo de fermentação. É isso que lhe vai dar uma cor amarelada ou uma cor muito mais clara do que os vinhos tintos. O vinho rosé é um vinho que pode ter duas formas de produção, mas não as distinguimos. As duas são consideradas vinhos rosé. A primeira é que podemos produzir vinho rosé com recurso a uvas tintas, ou seja, de castas de uva tinta, às quais é retirada a pele durante o processo de fermentação. Ou seja, como as peles não estão presentes durante a maior parte do processo de maceração e de fermentação, as peles não lhe vão dar uma cor tinta e vai ficar com uma cor rosada, que é produto do contacto pouco prolongado das peles com o vinho. Os vinhos rosé também podem ser produzidos juntando o mosto bastante avançado no processo de fermentação, procedente de uvas tintas e também ao mosto procedente de uvas brancas. E isso também é um processo de formação de rosés, normalmente rosés produzidos em massa, porque dá muito trabalho tirar as peles das uvas tintas. Há outro tipo de vinho que começa a aparecer muito em voga, que seria um tipo de vinho muito parecido com o vinho branco bebido antes do século XIX na Europa, e que é um tipo de vinho que origina na Geórgia. É conhecido como vinho laranja. Por que o vinho laranja? O vinho laranja é vinho que é produzido com recurso a uvas brancas, em que as peles estão presentes durante o processo de fermentação e de maceração, um pouco como se tratasse do processo de fermentação de uvas tintas. Portanto, os vinhos laranja vão ter um elevado teor de taninos, embora tenham as notas e as características e a acidez presente de um vinho branco. Estamos a falar de vinhos que normalmente vão ter cheiros um bocadinho diferentes, porque vão ter cheiros muito próprios do processo de fermentação da uva branca, que é uma coisa que não é muito comum. E, portanto, há quem descreva estes vinhos como tendo, por exemplo, notas de beterraba. Não são exatamente uma porta de entrada fácil para o mundo dos vinhos, mas vamos decididamente tocar neles a qualquer altura durante este podcast. Depois da colheita da uva, a uva é trazida para uma cuba. Uma cuba é, na verdade, um grande balde. E as cubas podem ser feitas de inox, aço inoxidável, como são feitas a maior parte das cubas hoje em dia, ou podem ser feitas de madeira, e normalmente serão feitas de madeira de barris que já foram utilizados para o vinho. O primeiro passo da fermentação do vinho é conhecido como a maceração. A maceração é o período em que a polpa da uva e as peles da uva ainda estão um pouco separadas no líquido, mas se começam a conhecer. É o processo que vai dar a cor ao vinho e que vai dar os primeiros sabores e os elevados níveis de tanino na fermentação. A maceração pode durar muito pouco tempo, 12 horas, e pode demorar muito tempo, 4 ou 5 dias. Os vinhos são macerados de acordo com preferências locais ou mesmo com as preferências do produtor, na quantidade de taninos que ele deseja colocar no vinho e na cor do vinho. Os vinhos tintos normalmente são macerados com a pele presente. Os vinhos brancos são macerados durante menos tempo
sem a pele ou apenas com a pele durante um curto período de tempo. É o processo de maceração que vai dar a cor forte ou menos forte ao vinho e um nível mais ou menos elevado de taninos. Depois, mistura-se tudo. Por esta altura, o sumo de uva já fermentou e já se começou a transformar numa coisa a que chamamos mosto. O mosto é usado para fazer, por exemplo, jerupiga. Se o mosto for deixado a fermentar, ele vai-se começar a transformar num líquido homogéneo. É esse líquido a que chamamos o vinho, ou seja, o sumo de uva fermentado na presença ou não das peles da uva. Essa fermentação vai demorar algum tempo, pode demorar novamente desde 5 ou 7 dias até 1 ou 2 semanas. Depois desse período de fermentação, que ocorre ao ar, ou seja, o mosto está em contacto direto com o ar e com as bactérias de fermentação, com as leveduras da região, que lhe vão dar sabores característicos e vão ajudar a que o vinho desenvolva alguns sabores. O vinho é depois trazido para barris ou para cubas fechadas. Se forem cubas fechadas, estamos a falar de aço inoxidável ou, no caso das produções mais pequenas ou com mais alguns recursos, barris que já possam ter sido usados para produzir e maturar outros vinhos. Os barris podem ser feitos de vários tipos de madeiras, mas os principais são carvalho francês e carvalho americano. E provavelmente todos nós conhecemos aquela imagem do crítico de vinhos bastante snob a provar do seu copo e a dizer este vinho tem umas notas típicas de carvalho francês. Essas são verdadeiramente coisas que nós conseguimos distinguir no vinho. Quando dizemos que um vinho sabe a madeira, é porque ele passou um longo período de estágio, é esse o termo para este processo de fermentação muito mais demorado que ocorre no interior de um barril ou de uma cuba inoxidável fechada, e nesse tempo o vinho vai lentamente ganhando os sabores da madeira de que estiver à volta. O vinho do Porto, por exemplo, não é fermentado em barris de madeira, mas é normalmente fermentado em barris de aço inoxidável ou em cubas fechadas de aço inoxidável, porque não se quer que o vinho do Porto ganhe outro tipo de sabores da madeira que o rodeia. Mas isto é muito desejável, por exemplo, no caso dos vinhos tintos. E os melhores vinhos tintos são produzidos em barris que já foram utilizados dezenas ou centenas de vezes para produzir vinho. Estamos a falar de barris que aguentam quantidades enormes de vinho e que são utilizados para produzir todas as garrafas de um determinado ano num determinado produtor. Durante este processo, o vinho já não está em contacto com o ar e também já não tem as peles, independentemente de ser vinho branco ou vinho tinto. O vinho é filtrado antes de ser colocado nas cubas ou nos barris. Aqui já só estamos a falar de vinho puro e duro. O processo de fermentação vai continuar, é óbvio, porque o vinho continua a estar vivo, ou seja, continua a ter dentro de si determinadas bactérias e o álcool vai continuar a aumentar, mas de uma forma muito mais reduzida do que acontece quando o vinho é exposto ao oxigênio. O vinho vai sendo provado, vai sendo testado pelos produtores, podem ser adicionados determinados químicos, normalmente se estivermos a falar de produções em grandes quantidades, como o tal ácido tartárico para aumentar o nível de acidez do vinho, caso seja considerado que o vinho não tem um nível de acidez adequado, um nível de acidez proveitoso ou desejável, mas pela maior parte só o querem deixar estar. A partir daí, quando o enólogo estiver confiante no vinho que está a apresentar, nos sabores, etc. do vinho, o vinho é engarrafado. O vinho é engarrafado normalmente sempre da mesma forma, mas aqui é feita uma distinção importante. Se estivermos a produzir espumantes, e o espumante mais famoso do mundo é provavelmente o champanhe, que é um vinho espumante produzido na região de Champagne, na França, daí o seu nome. Caso estejamos a falar de vinhos espumantes, os vinhos, depois do processo de fermentação, do primeiro processo de fermentação de que falámos, são imediatamente engarrafados. Ao serem imediatamente engarrafados, ainda estão carbonizados, ou seja, ainda têm a pressão que o dióxido de carbono em contacto, ou seja, no contacto entre o mosto e o oxigênio, é produzido dióxido de carbono no interior do vinho, que normalmente são as bolhas que nós conhecemos dos produtos fermentados, quer estejamos a falar de vinho espumante, ou de cervejas, ou de qualquer outro produto fermentado que resulte em carbonização.
O que se quer nos vinhos espumantes é que o processo de carbonização continue e, portanto, os vinhos são imediatamente engarrafados em vez de serem estagiados em barris, na grande maioria dos casos. Atenção, há determinados vinhos espumantes, por exemplo o champanhe, em que o vinho é envelhecido em barril antes de ser engarrafado, mas são barris especiais com condições mecânicas que permitem que o processo de carbonização continue. Na maior parte dos casos, os vinhos espumantes são imediatamente engarrafados e depois são produzidos ou continuam a estagiar nas suas garrafas durante um primeiro processo de fermentação que pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e vão sendo virados em 90 graus, uma vez por dia ou uma vez por semana, depois depende dos vinhos, para que a carbonização não resulte na explosão da garrafa. Quando o enólogo estiver confiante no vinho que está a apresentar, neste caso num vinho espumante com um bom teor de carbonização e com um bom teor de bolhas, por assim dizer, os vinhos são posteriormente engarrafados numa segunda garrafa e essa exposição à segunda garrafa vai fazer com que a carbonização deixe de aumentar, ou seja, a garrafa já não está em perigo de explodir. No entanto, uma garrafa de espumante está sempre em tensão constante, por isso é que as garrafas de espumante vêm sempre com uma espécie de rede à volta da rolha. A partir do momento em que tiramos a rede, a rolha pode explodir a qualquer momento e saltar da garrafa sem qualquer género de intervenção humana, única e exclusivamente por causa da carbonização que está envolvida no processo de envelhecimento do vinho espumante. A grande distinção entre os vinhos e aquilo que faz um bom vinho ou um mau vinho não acontece nas cubas. Na verdade, cada vez mais está na moda uma ideia de que o vinho é feito na vinha, não se faz necessariamente nas cubas ou nas adegas. A diferença na temperatura vai influenciar o tempo que a uva demora a amadurecer numa vinha. Por isso, normalmente, quanto mais tempo uma uva demora a amadurecer, quer isto se trate de anos que são mais frescos ou zonas onde as temperaturas são mais baixas, existirá uma maior concentração de taninos e açúcares na uva, o que levará a um vinho com sabores muito mais complexos depois do processo de fermentação. Aqueles vinhos a que chamamos encorpados, ou de uma forma mais pejorativa, carrascões, são normalmente vinhos que são produzidos em zonas muito quentes ou são vinhos em que as uvas demoraram muito pouco tempo a amadurecer, por exemplo, com recurso a químicos para fomentar um processo de amadurecimento mais rápido. São vinhos com sabores menos complexos e com um álcool muito mais pronunciado, porque só os taninos tiveram tempo de evoluir, por assim dizer, na uva, e o resto não aconteceu aos outros componentes da uva que nos dão sabores e notas interessantes. Na fermentação, as leveduras naturalmente presentes no ar vão transformar os açúcares da uva em álcool. As castas têm diferentes teores de açúcar, portanto, quanto mais açúcar existir numa uva, e este açúcar é influenciado pela casta e pela temperatura que ocorreu durante a maturação da uva na vinha, mais álcool. O álcool vai influenciar algo a que chamamos o corpo do vinho. Literalmente, a ideia de um peso da bebida na nossa boca. Um vinho tinto, encorpado, vai sentir pesado. É muito fácil demonstrar isto em casa. Da próxima vez que estiverem a beber vinho tinto, antes de beberem vinho tinto, bebam um gole de água. A água é um líquido que não tem propriamente um peso na boca. É literalmente um líquido. O vinho, como é um sumo de uva fermentado, vai ter um determinado peso na nossa boca, fruto dos nutrientes que existem numa determinada casta. Um vinho tinto sente-se de uma forma muito mais pesada do que um vinho branco. Há determinados vinhos brancos que são tão leves, que parece que estamos a beber água. No fundo, tudo isto é influenciado pelo teor de álcool que a uva tem. Portanto, os vinhos com um maior teor de álcool são vinhos muito mais pesados na boca do que vinhos com menos álcool. Outra coisa que se vai mudando na uva, enquanto a uva matura na vinha, amadurece, é a acidez da uva. A acidez é uma qualidade desejável no vinho. O melhor vinagre do mundo, por exemplo, o vinagre balsâmico de Modena, é produzido com vinhos tintos italianos especialmente ácidos, porque a acidez é muito dependente da temperatura numa determinada região. Portanto, uma temperatura elevada vai-nos dar um vinho com taninos elevados, claro, mas também nos vai dar um vinho com acidez elevada. Porquê?
Porque a acidez da uva vai descendo durante o processo de amadurecimento da uva. Portanto, as uvas, quando são verdes, são muito mais ácidas do que quando estão maduras. Se a temperatura numa determinada região for muito elevada, a acidez da uva não vai ter tempo para descer durante o processo de amadurecimento e, portanto, o vinho resultante vai também ser ácido. Há muitos produtores que fazem a escolha de quando fazer a colheita das vinhas única e exclusivamente com base na acidez da uva que estão a provar. E a única forma de perceber se as uvas numa determinada vinha estão ou não ácidas é provando-as. A acidez pode ser ajustada, e é muitas vezes ajustada quando falamos de produção em massa de vinho, juntando uma coisa que se chama ácido tartárico aos vinhos. Isto é feito na cuba. A acidez tem um papel particularmente importante naquilo que chamamos o envelhecimento do vinho. Há um mito de que todos os vinhos devem ser envelhecidos na garrafa. Isto não é bem assim. Há muitos vinhos que não vão aguentar um conjunto de anos na garrafa, mas os vinhos com taninos elevados e com acidez elevada vão ter a hipótese de se desenvolver. Vão deixar de ficar tão tânicos, vão deixar de ficar tão ácidos e vão passar a desenvolver outros sabores mais interessantes de evolução das suas notas. Portanto, o que é o vinho ideal? O vinho ideal é um vinho em que o açúcar amadurece o suficiente para dar um bom teor de álcool ao vinho e, consequentemente, um bom corpo, mas também em que amadurece o suficiente para que as uvas deem as notas da sua fruta de uma forma amadurecida ao vinho. Ou seja, quando provamos o vinho terá de saber a fruta amadurecida, mas não a fruta podre ou a fruta em compota. Essas são qualidades que não queremos num vinho ideal. Do mesmo modo, ainda deve haver alguma acidez no vinho, mas os taninos que sentimos devem ser relativamente leves. Tudo isto é um sem número de características que estão altamente dependentes da temperatura de uma região e do tempo que faz de um ano para ano. Por isso é que os vinhos, mesmo que sejam feitos pelo mesmo produtor, na mesma região, com a mesma vinha, vão invariavelmente ser diferentes de um ano para o outro. Conclusão. É extremamente difícil fazer bom vinho. O tempo tem de estar de feição, o produtor tem de saber exatamente quando começar a colheita e não pode haver grande alteração ou grande adulteração do sabor do vinho na adega ou nas cubas. O vinho pode ser extremamente difícil de fazer porque em determinados anos pode haver variações bruscas na temperatura que podem até matar a vinha. A vinha é uma planta extremamente sensível às variações de temperatura. Pode haver muita precipitação, quer em chuva ou quer em granizo, e o granizo é o pior pesadelo de um produtor de vinho. Pode haver muito vento, que nos pode levar as uvas para fora da vinha ou até destruir ramos inteiros de uma vinha. E mesmo o solo pode ter imensas diferenças. Está, neste momento, relativamente provado, embora ainda não consigamos perceber muito bem exatamente porquê, que diferentes tipos de solo vão interagir com os sabores do vinho que seja lá produzido. Um solo mais argiloso, por exemplo, vai beneficiar de determinados tipos de casta, e um solo mais rico em calcário ou em minerais vai beneficiar outros tipos de casta. Por isso é que neste momento, em Portugal, um dos melhores vinhos a ser produzido é o vinho que é produzido nos Açores, porque o solo vulcânico é particularmente interessante no que diz respeito ao desenvolvimento dos sabores do vinho, que vão muito para além do vinho que conseguiríamos encontrar, por exemplo, num solo rico em calcário, como é muito mais comum em Portugal continental. O vinho é produzido um bocadinho por todo o mundo. Isto significa que, na verdade, fazemos uma grande distinção entre duas regiões de produção de vinho, ou duas mega-regiões, se quisermos dizer. O Velho Mundo, no qual incluímos a Europa, e o chamado Novo Mundo, no qual incluímos as Américas, a Austrália e algumas regiões africanas. Nestas regiões africanas, notamos particularmente a África do Sul, um dos países onde se produz mais vinho por metro quadrado, porque as temperaturas ainda são relativamente baixas para permitir uma concentração de sabores incríveis na uva e um amadurecimento muito bom das uvas de vinho tinto, particularmente.
Na Austrália isto também é comum e há determinadas castas que vamos encontrar na Austrália e na Califórnia, por exemplo, lugares onde as condições climatéricas são particularmente boas para a criação deste tal vinho ideal, onde os vinhos conseguem rivalizar e conseguem até bater vinhos produzidos em França ou na Alemanha, hoje em dia. No Velho Mundo, falar de vinhos é necessariamente falar de regiões. Por exemplo, na França existem quase 200 regiões diferentes de vinho e cada região tem um conjunto de regras próprias. O vinho que é produzido numa região, por exemplo, só pode ser produzido com recurso a uma ou duas castas, que ou são nativas daquela região, ou são as mais comuns na produção de vinho daquela região. Só pode ser produzido com um determinado solo e só pode ser produzido em determinados meses do ano, com determinadas condições. Tudo isto faz com que, por exemplo, mesmo aqui em Portugal, um vinho da Bairrada, que só pode ser produzido para ter essa denominação com recurso a um conjunto de castas, entre as quais uma casta nativa da Bairrada que se chama Baga, que é conhecida por produzir vinhos com uma grande acidez e um elevado nível de taninos, versus, por exemplo, os vinhos que são produzidos na Madeira, que são maioritariamente vinhos de sobremesa, com recurso a castas nativas como Barbeito ou Malvasia, em que os vinhos só podem ser produzidos para vinhos de sobremesa sob determinadas condições. De região para região, vamos encontrar diferenças na temperatura, vamos encontrar diferenças no solo e vamos encontrar diferenças nas castas e no método de produção do vinho. Portanto, um vinho que use Touriga Nacional e Touriga Franca, a grande combinação de vinhos em Portugal, que seja produzido no Douro, vai ser dramaticamente diferente de um vinho com as mesmas castas que seja produzido no Alentejo. A diferença de temperatura entre as diferentes regiões é uma das grandes características que influenciam a qualidade dos vinhos. Ou seja, no Velho Mundo, nem sequer é normal que os vinhos tenham uma denominação das castas que são utilizadas. Porquê? Porque se uma pessoa está a beber vinho produzido na Bairrada, por exemplo, ou na região do Loire, em França, sabe que esses vinhos são produzidos com um determinado tipo de castas. Eu sinto que esta é uma das razões que muitas vezes torna um pouco intimidante a compra de um vinho ou a escolha de um vinho, porque não é esperado que o consumidor saiba necessariamente as uvas que estão presentes numa determinada região versus outra região. No Novo Mundo, isto já é completamente diferente. Nem os Estados Unidos, nem a Austrália, nem a África do Sul, nem a Califórnia especificamente quanto ao nível de regulação estadual, têm regulação sobre os tipos de uvas ou os tipos de castas que devem ser utilizados na produção de vinho naquelas regiões e, portanto, esses vinhos normalmente são vendidos sobre aquilo que se chama os varietais, ou seja, a casta que foi utilizada na produção daquele vinho. É, por exemplo, muito comum ver Cabernet Sauvignon produzido na Califórnia, um vinho branco com uma grande acidez muito exacerbada pelas condições climatéricas daquela região, mas também pode ser perfeitamente comum encontrar qualquer outro tipo de casta produzido na mesma região na Califórnia, muitas vezes pelo mesmo produtor, por exemplo, um vinho que tente emular os Rieslings produzidos na Alemanha, mas com as especificidades climatéricas da Califórnia. Do mesmo modo, os nomes das castas vão-se alterando de região para região. Na França, por exemplo, há uma casta que é conhecida como Syrah, que é uma casta muito própria por ter notas de cereja e de ameixa e de fruta preta e de pimenta branca, que na Austrália já é conhecida como Shiraz, S-H-I-R-A-Z, e vai ter notas completamente diferentes de cereja amadurecida e de ameixa amadurecida por causa das condições muito próprias da Austrália. No entanto, o Syrah francês e o Shiraz australiano são exatamente as mesmas castas, só que crescem de formas diferentes consoante as condições climatéricas em cada uma das regiões. O método de produção dos vinhos pode variar ligeiramente consoante o vinho que estejamos a fazer. Há, notavelmente, um tipo de vinho
cuja produção é completamente diferente de todas as outras e é um vinho que também vamos tentar analisar neste podcast. Estamos a falar dos chamados vinhos de sobremesa. São normalmente vinhos muito mais doces do que os vinhos de mesa, os vinhos utilizados para servir com pratos principais, queijos, etc. E são vinhos que são doces por causa do seu método de produção. Consideremos, por exemplo, o melhor vinho de sobremesa do mundo, provavelmente, ou pelo menos o mais conhecido, produzido única e exclusivamente aqui em Portugal, na região do Douro, que é o vinho do Porto. O vinho do Porto, já agora, chama-se vinho do Porto porque é tradicionalmente vendido na cidade do Porto, mas o vinho do Porto não é produzido na cidade do Porto, mas sim na região do Douro. O vinho do Porto é um vinho que começa tal e qual como qualquer outro vinho do Douro, com uvas tintas, Touriga Nacional e Touriga Franca, muito provavelmente, que são amadurecidas na vinha, tal e qual como se um vinho normal se tratassem. Depois, as uvas são colhidas e começa o processo de fermentação. Se no vinho normal ou no dito vinho de mesa deixamos o processo de fermentação avançar até ao fim, nos vinhos de sobremesa vamos cortar o processo de fermentação a meio. Como? Os produtores utilizam a aguardente vínica e colocam a aguardente vínica no mosto que ainda está em fermentação. A aguardente vínica vai matar as bactérias da fermentação, que estavam a transformar os açúcares da uva em álcool, e isso vai fazer com que os açúcares não sejam transformados em álcool, o que deixará o vinho extremamente doce. Ao mesmo tempo, como juntamos a aguardente vínica, o teor de álcool do vinho vai subir substancialmente. Portanto, os vinhos de sobremesa, como o vinho do Porto, são, regra geral, vinhos com um teor alcoólico muito, muito elevado e com um teor de açúcar muito, muito elevado. São vinhos extremamente doces. E é por causa disso que eles normalmente serão servidos com sobremesas ou com queijos, para, através de complementação com sabores doces ou com contraste com sabores salgados, garantir uma experiência muito interessante de degustação. Em suma, o vinho não é assim tão desafiante quanto parece. Estamos a falar, por simplesmente, de sumo de uva fermentado sob determinadas condições climatéricas, com determinadas castas, fermentado de uma determinada forma, de acordo com as escolhas do produtor ou com os costumes de uma determinada região, e produzido de uma forma que reflete a vontade do enólogo em apresentar determinados sabores. Se os vinhos forem bons, podem ficar a envelhecer nas garrafas. Se não, basta abri-los e consumi-los. A maior parte dos vinhos não são produzidos para durarem mais de 5 anos na garrafa, mas os grandes vinhos, normalmente vinhos tintos, com elevados níveis de acidez e elevados níveis de taninos, são. Portanto, agora está na altura de começarmos a pensar em como comprar vinho. Esse vai ser o tema do próximo episódio, em que tentaremos abordar exatamente o que é que constitui o valor de um vinho e porque é que eu disse que um vinho de 20 euros pode ser relativamente barato, e perceber exatamente onde é que devemos comprar vinho e que tipos de vinhos devemos comprar e de que é que estamos à procura quando compramos um vinho ou quando escolhemos um vinho num restaurante. Até à próxima lição.